Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez estamos sim reunidos em Seu nome, Pai, nos agradecendo, vos louvando, agradecendo a Mestre Jesus, sempre conosco, e agradecendo a vós, abrimos nosso coração ao aprendizado desta noite, com o Evangelho, com a Joana de Ângeles. Por isso nós nos agradecemos. E Pai, vos pedimos que nesta noite, olhai por todos nós, pelo nosso descanso, por passarmos para o novo dia, abrirmos nossos olhos às suas maravilhas, e que possamos todo esse tempo nos tornar mais humildes, generosos, fraternos, amigos, solidários, que possamos ser indulgentes, tolerantes, pacientes, praticando assim também, claro, perdão. Por isso vos agradecemos por mais uma vez estarmos juntos. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite, vamos agradecendo a vocês que já estão conosco, né? Ivana Santa Rosa, a Leni Souza, também a Denise Holland. Conosco todos vocês, agradecemos a participação, vocês que estão nos deixando também aqui, os seus likes estão passando e nos acompanhando. E não nos acompanhando, mas acompanhando o Evangelho, acompanhando a Joana de Ângeles, com tudo aquilo de bom que traz para nós, com tanto esclarecimento, né? Isso é muito, muito bom para cada um de nós, porque assim estudamos juntos o Evangelho e temos conhecimento daquilo que Joana quer nos falar. Nós estamos vendo o livro Leis Morais da Vida, o próprio título já diz, né? Da importância. Amigos, esperamos que esteja tudo bem, eu e Célia, que aqui está também, mandamos a vocês um abraço muito grande, desejando uma ótima noite aí para você, Maurício, nosso querido Barros Maurício, todos vocês que já estão conosco, vocês que já deixaram, claro, também aqui, como não, né? O famoso like, olha aqui, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Barros Maurício, Denise Souza, Denise Rola, Fernando Palucci, deixando também o like generoso, bacana. E amigos, o Evangelho de hoje nos traz o óbolo da viúva, dentro do capítulo que a nossa mão esquerda não saiba o que dava essa mão direita. O óbolo da viúva, a pobrezinha que deu daquilo que lhe faria falta, né? Então, valorizadíssima essa contribuição. E como Jesus disse à época, deu muito mais que todos que estão aqui reunidos. E nós vamos ver Joana de Ângeles, ouvir, né? Ler Joana de Ângeles, falar um pouquinho, porque nós falamos na segunda-feira sobre filhos com deficiência, filhos deficientes, que era o título. Quarta-feira vimos deveres dos pais, né? E hoje nós vamos ver deveres dos filhos. Portanto, filhos, prestem atenção, né? Todos somos filhos, então todos nós temos que prestar atenção também, claro, né? E nós aproveitamos aqui já para mandar um abraço também para Aqueus Oliveira, para o Carlos Eduardo Aragão, que já estão conosco, Paulo Antunes, uma boa noite para todos vocês, Alessandra Barros não, branco, Maurício que é Barros, Alessandra é branco, né, Alessandra? Grande abraço para todos vocês, sejam todos bem-vindos. E como estava falando, Joana de Ângeles traz para nós o capítulo 17 do livro Leis Morais da Vida, o assunto importante, deveres dos filhos. E quando somos pais, gostamos que nossos filhos, claro, nos obedeçam, porque, como todo pai, né? Pai, mãe, pais, enfim, queremos o melhor para eles, queremos que se eduquem, queremos que entendam o mundo, que podem conquistar do mundo, né? Mas lembremos-nos que também nós somos ou fomos filhos. E como nós nos comportamos para com os nossos papais à época da nossa juventude. Então também que sirva, né, de exemplo para nós entendermos algumas coisas de que acontece com os jovens que estão sob a tutela, né, dos pais de agora, de todos vocês que estão aqui acompanhando conosco. Nosso abraço também para o Roberto Messner, seja bem-vindo, de Sepetiba, né, Roberto? É isso, né? Então, um grande abraço para todos vocês. Vamos aproveitar o momento, iniciar nosso trabalho, nosso estudo, nosso encontro de hoje, falando com o Evangelho para todos nós,
E aquela famosa parábola, não, nem tanto parábola, mas um acontecimento, né? Porque na verdade não foi uma história que Jesus contou, entre tantas, mas foi um acontecimento que ele presenciou. E ele, sendo ele, óbvio, né, tirou dali o ensinamento que passou aos seus discípulos e, claro, trouxe também para nós aqui no texto do Evangelho que vem sobre São Marcos, São Lucas, ambos falando sobre o óbolo da viúva. Vamos ver o que diz então o óbolo da viúva e depois o comentário sobre o assunto aqui do Evangelho, né? O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, que é aquele cofrinho metálico da época, né, que jogava moedinha, considerava de que maneira o povo nele atirava dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu da sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. É o que o Evangelho nos fala aqui, nas palavras de São Marcos, nas palavras de São Lucas. E o Evangelho, né, comenta para nós o seguinte sobre esse texto. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes e se desejam a fortuna, dizem elas, para fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que sejam todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos? De se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção. Por quê? Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer. Enriquecer de repente e sem trabalho. Que dizer daqueles que esperam encontrar para o secundar nas pesquisas dessa natureza auxiliares entre os espíritos? Porque muitos correm atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance de incerta favorável, heranças. Seguramente, eles não conhecem nem a missão dos espíritos, nem o objetivo sagrado do espiritismo, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. E também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura, de toda ideia pessoal, devem se consolar da sua impossibilidade de fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá-se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas, se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra.
porque não há ninguém, tendo livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer. Dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, aí está também a moeda da viúva. É o que nos fala o Evangelho hoje sobre o óbolo da viúva. Pois é, e vamos aproveitando aqui, não é, para também abraçar, mandar nossa boa noite para aqui o Eliseu Gasparino também, para a Alzira Crepaldi, para todos vocês, sejam todos bem-vindos. E já mandamos um final de semana muito bom para todos vocês. Parece que está esfriando de novo, né? Um chuvisqueirinho por aqui e ali, e vamos em frente. Pois é, amigos, o texto traz para nós hoje o famoso óbolo da viúva. Aquilo que a viúva, em sua indigência, na sua mendicância, né, pôde trazer. E ofertou ali na igreja, na sinagoga, que é a época, né, dos judeus, sinagoga, cuja denominação é até hoje, ali depositou aquilo que seu coração mandava, embora pudesse fazer falta. Porque dentro do seu coração, o mais importante era, sim, colaborar com a obra de Deus, né? Levando, claro, ao princípio de que tudo aquilo que é doado ali à igreja vai reverter em favor dos mais necessitados, claro, em favor da manutenção da igreja, e parte-se, claro, sempre desse princípio, o auxílio àqueles mais necessitados. Então, diretamente ou indiretamente, vamos dizer assim, ela estaria até auxiliando muitos mais pobres do que ela. Mas a pobreza que a gente pode aqui colocar, não se trata apenas da pobreza física, financeira, mas nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós damos, né, de cara, na expressão popular, com muitos tipos diferentes de pobreza. Infelizmente, não é só a pobreza que dá falta de dinheiro, mas muitas vezes é a pobreza do discernimento, a pobreza da justiça, a pobreza do caráter, é a pobreza, né, de falta de melhores princípios, vamos dizer assim, a pobreza até da falta de solidariedade, da falta de fraternidade, que tanto pediu nosso querido Mestre Jesus. E o texto de hoje, quando fala do óbolo da viúva, é esse alerta para todos nós. Porque nós podemos ofertar melhor de nós, não somente lá dando dinheiro, colocando, né, lá na sacolinha na igreja, em qualquer casa de oração, através dos piques da vida, nós podemos dar um pouquinho de nós também, através da fraternidade, da solidariedade, do auxílio, e também, claro, através da prece, da oração, não só para aqueles que nos são queridos, que estão ali morando em nosso coração, mas principalmente nossas orações por aqueles que muitas vezes acabam nos prejudicando de uma forma ou outra, pessoas nas quais não temos muita simpatia, vamos dizer assim, por um motivo ou outro, porque queramos ou não, todos nós, né, partimos do princípio que estamos todos nós no mesmo barco. A vida, ela é aqui a mesma para todos. Respiramos no mesmo oxigênio, estamos pisando no mesmo solo, né? Comemos do alimento que vem do chão, aspiramos o oxigênio que está aí na atmosfera. Todos nós estamos dentro desse princípio e somos sim iguais. O que nos diferencia, claro, uns dos outros, é a maneira como nós encaramos a vida, como nós nos comportamos, como nós valorizamos a vida, ou mesmo a desvalorizamos quando fazemos coisas, e como acontecem coisas inomináveis, né? Feminicídios, homicídios e tanta coisa, desvio de dinheiro, é roubo, é corrupção, é a própria ditadura em si, essas coisas que só querem se aproveitar dos outros para benefício próprio, é uma falta muito grande, né, daquilo que Jesus colocou para nós, que é o amor no coração,
que é pensar um pouco naqueles que estão conosco, que estão mais próximos de nós. Quando se fala no óbolo da viúva, não se fala somente da esmola, aquela esmola, aquilo que a gente faz, que vai ali minimizar o momento presente, né, a situação presente, às vezes de um amigo, às vezes de um conhecido, às vezes de um desconhecido, às vezes aquele que para no semáforo, aquele que a gente se depara andando pelas ruas, está sentado numa marquise, muitas vezes passando fome, passando frio. O óbolo da viúva nós podemos dar todos os dias. E devemos mais do que podemos. Que podemos é uma opção de sim ou não. Mas o dever é quase uma obrigação. Né? Lembrarmos dos outros. Outros que precisam. Outros que estão com problemas de saúde. Né? Seja saúde física, saúde emocional, saúde mental. Uma grande coisa que nós podemos fazer. E às vezes fazemos tão pouco. Simplesmente orar. Ou às vezes ouvir um pouquinho. Colocar o ombro à disposição daqueles que necessitam. Nós estaremos dando um pouco de nós, não apenas do que nós temos para dar de coisas materiais e coisas físicas. Claro que é importante o material, vivemos nesse mundo, né? Nosso corpo tem que sobreviver e sobrevive em função das coisas materiais que colocamos em nossa boca, do que nós nos alimentamos, em função do ar que respiramos, que também precisa ser de boa qualidade, da água que bebemos, enfim. Mas há algo mais importante que faz com que nós possamos crescer individualmente, crescer moralmente, e é essa assistência, se colocar à disposição daqueles que precisam. Né? Seja por um ouvido, por ouvir uma palavra, se colocar à disposição, pedido, dar um conselho, fazer, né? Também preces, e preces amorosas mesmo para aqueles que necessitam. O exemplo do óbolo da viúva aí, o Evangelho falou muito para nós sobre isso, e fala na primeira parte bastante, é que qual é a grande vantagem de você fazer a caridade com aquilo que está te sobrando, com aquilo que você não precisa, que está lá, às vezes encostado faz séculos, né? Quando você pode, em um momento, se colocar à disposição, quando você pode fazer algo, quando você pode orar, quando você pode, enfim, pensar um pouco naquele próximo, e todos nós temos nossos próximos. Esse óbolo da viúva podemos dar todos os dias. É uma questão, sim, de ter a boa vontade. É uma questão de acreditar naquilo, né, que Jesus pede para nós. Faça o bem sem olhar a quem. Não faça ao próximo aquilo que não quer que te faça. Né? Ama ao próximo como a ti mesmo. São as lições que ele nos deixou no seu segundo grande mandamento, mas que parece que muitas vezes tem uma dificuldade grande, né, para nós colocarmos em prática. É uma luta constante conosco mesmo, né, para colocarmos essas assertivas do Mestre como um ponto decisivo na vida de cada um de nós. Mas sempre há tempo, e para isso que nós estamos nesse mundo. É isso, amigos. Vamos cumprimentando também o Fábio Fidesz, a Cacilda Cassiana, a Vilma, a Ana, que vai fazer aniversário, né, Vilma? Temos muitos conhecidos hoje que fazem aniversário, então nosso abraço também para a Cacilda Cassiana, minha irmã também, a Terceira Antonello, que já apareceu como assistindo, espero que ainda esteja assistindo, né? Porque a gente sabe, claro, que muitas vezes esse atropelo desse horário, né, é um horário que, para quem tem família grande, filhos, maridos, é um horário que o pessoal está chegando, o pessoal está com fome, o pessoal vai tomar banho, o pessoal quer se alimentar e é toda essa confusão. Então a gente sabe mesmo que dá uma olhadinha, põe de lado, depois volta. Nada demais. O importante é termos um bom pensamento e estarmos abertos, né, àquilo tudo que nosso querido Mestre colocou para nós. Então, uma ótima noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E amigos, agora vamos falar um pouquinho dos filhos, né? Já falamos bastante, o horário já está bem adiantado. Mas Joana de Ângeles fala para nós hoje sobre deveres dos filhos. Porque nós falamos, quarta-feira, sobre deveres dos pais. Obrigações dos pais. Então, quem não acompanhou, pode voltar um pouquinho aí no meu perfil, que está lá até o texto que pode ser lido, né? Sempre tem o texto de Joana de Ângeles. Vamos ver o que ela nos diz sobre deveres dos filhos. Sobre os deveres dos nossos filhos e deveres nossos, porque nós também somos filhos. Fomos ou
somos. É uma questão temporal, questão de tempo, de idade, esse tipo de coisa. Mas, tendo sido ou sendo, nada impede que nós também, prestando atenção no texto, possamos fazer a nossa meia-culpa sobre como nós agimos agora, ou já agimos, que quem sabe, para melhorar a maneira como agiremos daqui para frente. E diz: toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. O carinho e respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência em forma da presença da culpa neles gravada. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mister indeclinável, que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e renúncia. Joana, nesse início, fala para nós de uma maneira bem clara, e por mais que nós façamos, nós agradeçamos, que nós nos desvelamos em atender, assistir nossos pais, jamais chegaremos, não está bem colocado por ela, a tudo aquilo que nossos pais nos ofertaram. Basta simplesmente nos ofertar a vida. E paz por quê? Afinal de contas, estamos vivos, passamos por dificuldades que todos nós passamos, mas nós sempre estamos agradecendo a Deus pela vida. Nossas preces nós agradecemos. Alguém quer morrer? Conscientemente quer? Não. Quem nos trouxe a vida? Nossos pais. Só por esse simples aspecto, por mais que façamos em nossas vidas, para presenteá-los, para agraciá-los, para acarinhá-los, para agradecer, Joana de Ângeles é bem clara: não conseguiremos agradecer o tanto que eles fizeram, nossos pais, por nós, dando-nos a vida. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance, como ela diz, é mistério indeclinável. A ingratidão dos filhos, e isso aqui o nosso Evangelho fala muito bem, a ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos progenitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte da descendência dos filhos. Ninguém se vincula a outro através de vigorosos liames do corpo somático, do corpo físico, da família, sem justas, ponderosas razões que se podem medir. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem, eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito postergar. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo, de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar.
Joana de Ângeles falando para todos nós, falando sobre, né, nossos pais, falando sobre nós como pais. Queremos esse respeito. E às vezes a gente tem que parar e perguntar, que na qualidade de pais, e exigindo esse respeito que exigimos, se nós demos esse respeito aos pais nossos, aos nossos pais. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque nenhum dos pais, ninguém em sã consciência quer o pior, o ruim para o filho. Claro que cada um vive sua época, nós vivemos nossa época, era muito diferente da de hoje. E hoje estão vivendo sim a época que é própria deles, como vai acontecer e aconteceu no decorrer da humanidade. Nos milhares de anos que existe a humanidade, é a questão da época. Né? Mas é bem claro, claríssimo o Evangelho, que ninguém se iluda. Essa questão dos pais é fundamental, é o respeito necessário, que infelizmente não vemos muito assim hoje. Proliferam-se as casas de repouso, né? Porque os filhos ocupados não têm tempo de cuidar nem dos filhos, etc, etc. Muitas vezes, naquela luta de progresso, de progredir para dar melhor para os filhos, acabam também deixando que os próprios avós cuidem, eduquem os filhos. Uma série de coisas próprias de hoje, mas que já vem acontecendo de algum tempo. Mas a grande situação fica, né? O respeito que hoje eu cobro, quero, muitas vezes exijo, eu dei. Eu cuidei dos meus pais, eu fui carinhoso com eles, auxiliei nas necessidades, acolhi quando precisavam ser acolhidos. E como diz Joana, compartilhei das alegrias, participei dos bons momentos, mas levei alegria à existência deles. E Joana também é bem claro, a nenhum dos filhos compete julgar os pais. Por mais que eles tenham sido ruins, complicados, e a gente vai aprendendo isso com o decorrer do tempo, mas nós não sabemos muitas vezes os reais motivos. Ficamos indignados com muitas coisas, e é óbvio, é claro, né? Afinal de contas, vamos colocar, somos humanos também, cada um com o seu jeito. Mas o respeito aos pais é fundamental, porque no próprio Evangelho está lá bem claro: honra teu pai e honra tua mãe. A quem cabe julgar os pais é nosso Pai Celestial, porque aos pais Deus conferiu a guarda, o cuidado dos filhos. Se falharam, e muitas vezes não por trabalho deles, mas porque os espíritos que ali estão como os filhos eram realmente muito complicados, mas fizeram o seu melhor. Se foram bem-sucedidos, ótimo. Se não, a conta vai ser prestada ao nosso Pai. Pai Celestial, claro. Assim como os atos aqui cometidos, os filhos, né, têm que prestar conta aos pais. Nós prestávamos ao nosso, isso quando prestávamos, né? Mas, enfim, é bem claro o texto. Muito claro para todos nós sobre os deveres dos filhos, assim como na semana passada foi colocado os deveres dos pais. É aquilo que Joana nos traz para nós, falando de nós, né, dando sempre recadinhos bons para nós, e vira e mexe também, apertando aquele parafuso que dentro de nós, na nossa consciência, às vezes anda um pouco solto. E se não está solto e não tem como acertar, é porque já está, infelizmente, espanado também. Amigos, aniversariantes, vamos lá, olha aqui, temos vários hoje. Não, hoje, nesses dias. Hoje, Vanderlei Fernandes, Erickson Falcão, que sempre aparece conosco aqui. Nosso prezado Fábio Fidelis, que está aqui conosco, aniversariando hoje, né, Fábio? Então, de todos nós, a sua presença assídua aqui conosco, sempre deixando o seu bom dia, boa noite. Pode se deixar bom dia também, não tem problema. Deixando sempre o seu boa noite, a simpatia, nosso abraço de muita saúde e uma alegria poder contar sempre com você, viu? Pode ter certeza. Assim como a alegria de contar com todos vocês. Também a Leninha Viana aniversariando hoje. E amanhã? Amanhã temos vários. Olha aqui, o Toco Matos. Erli Caetano aniversariando. Parabéns também para o Marcelo Teston. Iraci Pires. Cristiano Portela, não é? Que também a gente já conhece, claro. Luiz Roberto Tronchini, a Netim Lara. E aniversário do nosso prezadíssimo querido Robertson Parente. Amanhã, olha que festa grande vai ter lá na casa do Robertson amanhã, né?
Churrasco para 500 pessoas, 1000 talheres, que maravilha! Grande abraço, Robert, para você, meio da série aqui, viu? E domingo, dia de festa mesmo, olha aqui, Alexandre Ferreira, nossa querida japonesinha, Leni Chikau, que trabalhou muito tempo, grande abraço, Leni, Deus abençoe muito, saúde para você, família, todo mundo. Também Ricardo Monteiro, Aline Felipe, Aline é filha da dona Ana. Josefa Passos, aniversário também da Rita de Cássia, e de quem? Da Vilma Ana Esquiavo, a Susi, também conhecida nossa, pessoalmente, a mãe do Juliano, né, que está aí trabalhando pelas questões ecológicas aqui na cidade, batalhando pelo plantio de árvores, que essa cidade adora cortar árvore. Nossa, mas é uma maravilha, né? Enfim, nosso abraço também para você, viu, Vilma? Deus abençoe e abençoe a todos vocês, queridos aniversariantes que nós aqui citamos, mas também os aniversariantes particulares de cada um de vocês, familiares, amigos, as bênçãos de nosso Pai. Deus abençoe, muita luz, muita força na caminhada. Lembrem-se sempre do óbolo da viúva, lembrem-se sempre dos deveres dos pais, dos deveres dos filhos, para que essas sementes, porque essas são sementes boas, sejam sim plantadas, porque o fruto vai ser colhido com toda certeza. Deus abençoe a todos vocês e aquele abraço, coração a coração de todos nós. Amigos, é isso, olha que maravilha, né? Uma sexta-feira aqui juntos, então muita alegria, uma vibração boa, positiva de alegria, pelo Evangelho, né? Falando sobre caridade, do aqui Joana de Ângeles falando sobre ternura, sobre amor entre pais e filhos. E agora vamos então falar de ternura entre todos nós, fazendo nossa prece de encerramento, pedindo pelos nossos queridos aniversariantes, pedindo, claro, também por tantos papais que estão acolhendo, pedindo também pelo nosso amigo, né, o Ivair Teixeira Ramos, que trabalhamos muito tempo juntos e que ouve por bem nosso, né, pai chamar, está no convívio dos nossos irmãos espirituais, sendo lá cuidado com toda certeza. Então, eu e Célia deixamos aqui nosso abraço à família, esposa, à filha, né? Que a fé no Pai, nos desígnios do Pai, seja um grande consolo. Mas, acima de tudo, que a alegria, né, de ter compartilhado tanto tempo da união, feliz união, que conhecemos eles antes do casamento, né? Gerou, está aí, a filha, prosseguindo, caminhando, né? Muita educação, muito respeito. É isso que vai nos fazendo aqui postulantes à nossa evolução e mais do que isso, né? Procurando sim ser exemplos de maneira de vida, no respeito, no amor e batalhando pelo crescimento espiritual. Que Deus abençoe vocês com todo o nosso carinho, tá bom? Vamos para o nosso momento de prece, vamos orar por nossos queridos amigos que nos pedem, que vocês também tenham consciência de que eles precisam, conhecemos muitos que precisam, então vamos orar, levar o nome dele ao nosso Pai, vocês mentalizem aí, já vão também tranquilizando um pouquinho o corpo e mente, e vamos orar pela Aline Pside Camargo, pela Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Nunes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colusso, Vanina Colusso, Williana Saldanha, Helena Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano da Bela Base, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Sônia Martins, Matheus Esferra, também Antônio Donizete Neves, Maria Tânia Pereira da Silva, Robiana Vina Barac, Tercília Antonello, Maria Helena Santana Santos, Gabriel Rismilha, Maria Aparecida Braga, Ana Clara Baricala, Bárbara Comete, Carla Alvarenga Facioli, também nosso querido amigo Claudemir Ruiz, e por todos aqueles que estão sim necessitando, todos nós somos necessitados das bênçãos celestiais. Mas acima de tudo, façamos por merecer essas bênçãos, trabalhando sempre o bom caminho e procurando iluminar o caminho por onde formos, auxiliando aqueles que precisam. Vamos lá então, meus queridos irmãos, nesse comecinho vamos tranquilizar corpo e mente. Vamos lá?
spes nostras ave, ad te clamamus, ex voles venire, ad te suspiramus, clementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui felizes reunimos-nos novamente em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus. E agradecemos a vós, Pai, pela vida, por mais essa oportunidade que Sua misericórdia nos concede de estarmos juntos para o aprendizado, para o nosso crescimento moral e espiritual. E sempre vos louvando, também levamos nossos pedidos, levamos nossas súplicas a vós, pedindo humildemente Suas bênçãos sobre tantos e tantos aniversariantes desses dias felizes, sobre tantos pais que abrem seus corações e acolhem seus filhos, espíritos que vêm ao mundo para as dificuldades do dia a dia. E abençoa a todos, abençoando também nossos entes queridos que já nos deixaram e agora caminham no plano espiritual. Abençoa aqueles irmãos que estão nos deixando nesses dias. Especial carinho ao nosso amigo particular, o Evair Teixeira Ramos, amigo de longa data. Abençoa a todos, acolhendo nossos irmãos espirituais, a todos amorosamente. E pedimos, sim, as Suas bênçãos a todos esses irmãos que demos os nomes, que caminham conosco neste mundo, e que vós conheceis melhor do que cada um de nós as necessidades. Pedimos Suas bênçãos, Pai, seu fortalecimento físico, emocional, a todos, as nossas famílias que sejam sim abençoadas por vós, por tanto que temos a resgatar entre nós. Abençoa todos os Seus filhos neste mundo, em sofrimento, cumprindo sim aquilo que é necessário para a sua evolução espiritual, para o resgate de tantos erros que todos nós cometemos em nossas encarnações anteriores. Fortalece-nos a caminhada. Abençoa os dirigentes de todas as nações, tocando seus corações para que trabalhem pelo povo que necessita, acima da vaidade, acima do orgulho, tão comuns em todos esses casos, indistintamente, Pai. Abençoa nossos irmãos que procuram um abençoado trabalho. Abençoa aqueles que nos dão trabalho. Abençoa aqueles que sim, alegremente têm seu trabalho. E abençoa nossas casas de oração, Pai, de todos os credos, onde seus filhos alegremente vão vos louvar, vão vos agradecer. Abençoando ainda esses filhos, irmãos, que estão vindo ao mundo, agradecendo por abençoar as crianças, jovens, adolescentes, colocando no coração de todos a necessidade do caminho, iluminado pelo amor, pela tolerância, pela paciência, pelo perdão, pela indulgência, solidariedade, fraternidade, tantas virtudes que todos nós precisamos crescer e que juntos possamos fazer o resgate de tantas coisas erradas e complicadas que nossa ganância, nossa própria ignorância fez com que prejudicássemos tanto este mundo em que nós vivemos e que tão amorosamente criastes para todos nós. Auxilia-nos, Pai, nesta missão. Por isso pedimos, através da oração que nosso querido Mestre nos trouxe, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e é a glória para todo sempre. E humildemente pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia para todos nós, reunidos em nossos lares, e para todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, à procura de luz, à procura de paz, à procura de redenção. Que seus bálsamos de luz venham sim equilibrar nossos corpos físicos, nosso corpo espiritual,
harmonizando nossas mentes. E que assim, harmonizados, tranquilos, harmonizemos nossos lares, trazendo sua luz, seu amor e distribuindo onde quer que formos aos nossos irmãos. Abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos que se perderam na caminhada por caminhos difíceis, tortuosos. Resgata-os, Pai, traga-os para a luz do caminho do bem. Assim, tudo agradecer, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus, honra, glória e louvor a vós, olhai sempre por todos nós. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, olha que maravilha, agradecemos aqui nosso querido Birajara, né? Birajara lá de Jaguarão, da fronteira, lá do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Grande abraço a todo o povo gaúcho, amável. Também a nossa querida Fran, a Francinete, parente e esposa do Robertson, que vai dar aquele churrasco para 500 pessoas, 1000 talheres, uma abundância, uma alegria. Que bom seria! Olha, até virou poesia, né, Fran? Grande abraço para você, viu, Fran, pro Robertson, manda um beijão para ele, um beijão para você, aquele abração amoroso meu e da Célia para vocês dois que moram em nossos corações. E mandamos para todos vocês o mesmo abraço, o mesmo carinho, desejando um final de semana belíssimo, muita paz, muita luz na residência de vocês, no trabalho de vocês, onde vocês forem, mas acima de tudo, no coração, na mente de cada um de vocês. Que a paz se instale, que a harmonia possa permanecer. E sim, levem essa harmonia, distribuam. Sejam luz por onde vocês passarem, que todos olhem e falem, mas o que aconteceu? Quanta serenidade você está transmitindo. É um caminho muito bom para cada um de nós. E por isso, vamos perseverar e segunda-feira vamos estar de volta com a graça de Deus. Com saúde, com paz e a permissão e as bênçãos do Pai. Desejando a todos vocês uma linda semana, agradecendo a participação. Beijo enorme para todos vocês, meu e da Célia que está aqui, está chupando uma balinha de mel aqui do lado, né? Então, um grande abraço, aquele abraço coração a coração para todos vocês. Estaremos de volta segunda-feira, juntos, mais uma vez, como sempre. Abraço, Pedro Freitas, Sônia Martins, Roberto Messi e a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja, claro, sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, brilhe sempre a luz do Senhor sobre todos vocês, sobre todos nós. Tchau.